Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez e confesso que é um sentimento no nosso coração. Sempre que eu venho aqui ao setor 1, é algo que me toca muito forte. Foi aqui que eu me entreguei para Cristo, aqui eu recebi as consagrações da minha vida. De 1989 até 2020, em períodos intercalados, foram 21 anos como co-pastor nessa igreja, e Deus sempre usou de misericórdia conosco. E eu confesso aos irmãos que vir aqui me deixa trêmulo, como se eu fosse a primeira vez que eu estivesse pregando. Mas o Senhor é bom, amém, amados? Eu tenho pensado em alguns textos, e confesso que quando o pastor falou comigo nessa manhã, eu estava preparando um estudo bíblico, porque é semana de Santa Ceia, e nesses últimos meses, em todas as igrejas que eu tenho ido pregar, não só a Assembleia de Deus, mas em outros ministérios, tem um hino que me segue de uma forma recorrente. Eu falei, mas que coisas, quase todo lugar que eu vou é jovem, grupo de louvor, cantores avulsos, adolescentes. É um que no refrão ele diz que ruja o leão. Eu iria viajar naquele sábado que teve o evento das irmãs, mas por bondade do Senhor não deu certo e eu vim para cá. E os irmãos cantaram aqui também, né? Eu falei, eita, Senhor, que esse leão não para de rugir aqui na minha orelha. E aconteceu algo interessante naquele sábado, que ficou me marcando até ontem de madrugada. Eu estava fazendo meu devocional e, de repente, quando eu fui falar que ruja o leão, o Espírito Santo falou assim, ele já rugiu. Eu falei, Senhor, onde? E aí o Espírito me levou para essa passagem que eu quero compartilhar com os irmãos. Mateus capítulo 27. Não vou me estender na leitura porque é longa e as horas estão correndo, então já vou pular para o final dela. Mateus capítulo 27, versículo 50 até o 54. Mateus 27, do 50 ao 54. Todos acharam? Quem não achou, cola no data show ali. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E nós, amados irmãos, que conhecemos essa história, relembramos sempre da morte de Cristo, e durante a semana da ceia é um período propício para lembrarmos do seu sacrifício. Acompanhamos os relatos bíblicos. Quem lê os evangelhos separadamente talvez não tenha uma visão completa. Por isso é preciso pegar os 4 evangelistas. Então você vai lá de Mateus capítulo 26 e 27, Marcos 14 e 15, Lucas 22, 23 e 19 de João. E aí se faz um resumo, um apanhado dos acontecimentos. E nós vamos observar que o nosso Salvador, que verteu o seu sangue na cruz, já começou a vertê-lo antes mesmo de ir para ela. Quando ele foi para o jardim do Getsêmani, e ali começou
a entrar em tal conflito de oração que ele começou a suar sangue. Algo raro de acontecer, mas tal era a luta espiritual, tão forte e tão tremenda, que o Salvador já começou a verter o seu sangue por nós ali naquele lugar. E conhecemos a história. Judas vem trazendo os guardas do Sinédrio e alguns serventes e diz: aquele que eu beijar é este, prendam. E vem e dá um beijo no rosto de Jesus, e Jesus ainda o chama de amigo. E quando pegam dele, o apóstolo Pedro puxa da espada e desfere um golpe e arranca a orelha de Malco. Mas o Senhor Jesus pega a orelha, coloca no lugar, cura e disse: Pedro, guarda a tua espada. Se eu pedisse ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos, cada legião com 6.000 anjos. E basta lembrar no livro de Reis que um anjo matou 185.000 soldados assírios. Mas o Senhor Jesus disse: eu vim para esse momento. E quando lemos o capítulo 26 de Mateus, 14 de Marcos, Lucas 22, nós vamos ver que Jesus foi levado até o Sinédrio perante Caifás, e ali tentaram arrumar acusações, conseguiram 2 testemunhas falsas. E quando perguntam: você é mesmo o Filho de Deus? Ele disse: eu sou. E você vai ver o Filho do Homem assentado à direita e vindo do céu. Caifás diz: ele blasfemou. E é interessante que aí nessa passagem, ali no Sinédrio, onde não poderia existir violência, porque era um concílio espiritual, e ali a violência não era permitida, mas com o nosso Salvador foi diferente, porque os guardas do Sinédrio cuspiram no rosto dele, esbofetearam o rosto dele, colocaram um pano na sua cabeça, davam um soco e dizia: profetiza Cristo, quem foi que te bateu? Jesus, quando foi levado de madrugada, na manhã cedo, para Pilatos, não foi bonitinho e arrumado, já foi com o rosto desfigurado de tantos socos que levou. E Pilatos, vendo que aquele homem não tinha culpa alguma, tentou livrá-lo algumas vezes, pois a sua própria esposa disse: olha, eu tive um sonho com esse homem. E Pilatos tentou livrá-lo da morte, mas não conseguiu, porque o povo, incitado pelos príncipes dos fariseus, diziam: olha, esse homem tem que morrer. Pilatos disse: tem que soltar alguém na época da Páscoa. Quem vocês querem que eu solte? Solte Barrabás. Ele é dos nossos, ele matou alguns romanos, ele luta pela liberdade de Israel. E este aqui, o que eu vou fazer? E todos gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, vendo que não conseguia livrá-lo, entrega Jesus agora para os soldados romanos, não mais os soldados do Sinédrio. E o texto nos diz, em Mateus 27, Marcos 15 e João 19, que a corte, isto é, todos os soldados que estavam ali na Fortaleza Antônia, se reuniram no pretório, que era o pátio interior, tiraram a roupa do Senhor Jesus, o prenderam a uma estaca que ficava no meio, e ali o flagelaram. O texto latino diz que eles usavam um tripalium. O tripalio era um chicote, um aço de madeira, com 3 tiras de couro, e todas essas tiras eram amarradas a pedaços de ossos, ou ferro pontiagudo. Cada vez que dava-se uma chicotada, eram 3 rasgos que se faziam na costa, nas pernas do supliciado, e Jesus aguentou 39 açoites, porque não se podia dar as 40, e ali sangrando, os guardas pegaram um pano velho escarlate e colocaram sobre ele, fizeram-no se assentar. Um soldado pegou
uma rede de espinhos e fez uma coroa e disse: ele disse que é rei. Colocou na sua cabeça, se ajoelharam e o saudaram: salve rei, salve rei. Puseram uma cana de madeira na sua mão, como se fosse um cetro, mas aí um soldado foi lá, pegou aquela cana e começou a bater na coroa de espinhos na cabeça de Jesus, para que se enterrasse no seu couro cabeludo, e ele começou a sangrar ainda mais, e ficou deformado. Esses quadros que a gente vê por aí, do Jesus bonito, sorridente, na cruz, isso não representa o que o nosso Salvador enfrentou quando ele foi levado para o Gólgota. E levaram o Salvador Jesus. E a Bíblia nos diz que ele, tão espancado foi, que não aguentou levar a cruz até o Monte Caveira. Encontraram um sirineu chamado Simão e o obrigaram a carregar a trave, e a cruz que ele carregava não era a cruz inteira, porque nos lugares do suplício, as hastes verticais já estavam presas no chão. Os condenados carregavam a trave horizontal, normalmente de 1,5 m, 1,80 m, que às vezes chegava a pesar de 30 a 50 quilos de madeira. E ele não aguentou. Simão Sirineu teve que carregar para ele, porque ele não aguentava, e ao chegar lá, prenderam na cruz. E agora os historiadores discutem, porque a palavra grega kairos, de mão, ela pode ir da ponta do dedo até o antebraço. E alguns defendem que o Senhor Jesus não foi transfixado pela palma da mão, porque poderia rasgar-se. E os dizem: não, mas eles transfixaram na palma da mão e amarraram o pulso para ele não escorregar. Outros preferem entre o rádio e una, que é esse osso do meio do pulso, e aqui ele ficava preso pelos ossos. E muitas vezes, esse aqui está. Alô, som. Vocês estão me entendendo? Porque agora eu não estou entendendo mais nada. Ah, bom. Põe um pouquinho mais de agudo aí, amado. Eu preguei tanto esses dias que a garganta já foi embora. E ele era transfixado pelo pulso. Por quê? Os persas inventaram esse esquema. Depois Alexandre o Grande, ao ver isso acontecer numa região da Pérsia, também fez o mesmo. E os romanos também adaptaram e aumentaram o suplício. De que maneira? O supliciado que ficava preso na cruz, pelo pulso ou pela palma da mão, com o peso do corpo ele caía e fazia com que o diafragma pressionasse os pulmões. A pessoa ficava com o pulmão cheio de ar e não conseguia respirar. Para prolongar o suplício, colocou-se então nos pés do supliciado um hipopódio, uma peça de madeira com a perna flexionada, para que ele, ao ver-se que estava asfixiando, conseguia esticar a perna e respirar um pouco. Por que eu estou fazendo essa descrição tão tremenda de detalhes para os irmãos? Para vocês entenderem o suplício que era para o Senhor Jesus falar uma palavra na cruz. Cada vez que ele queria emitir uma palavra, ele tinha que fazer um esforço imenso, aguentar a dor para poder dizer algo. E com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Se nós voltarmos aqui em Mateus 27, no versículo 44, diz aqui que as pessoas zombavam, mas diz: o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. Os 2 ladrões blasfemaram, o injuriaram, o xingaram, porque estavam na mesma situação, com uma diferença. Qual? A Bíblia nos fala que quando eles foram ser transfixados pelos cravos, os soldados trouxeram vinho com mirra. E essa mistura cria um analgésico, um anestésico,
para que a pessoa não sentisse tanta dor e ficasse um pouco entorpecida, para que não fizesse tanto escândalo. Mas a Bíblia diz, tanto Mateus quanto Marcos dizem que quando trouxeram a esponja com aquele anestésico que puseram na boca de Jesus, ele experimentou. Ao ver que era mirra, ele não quis tomar. Talvez o soldado dissesse: se você tem que tomar, você não vai aguentar a dor. Ele falou: não, eu quero sentir a dor. Eu quero sentir a dor. E hoje tem crente que diz: olha, eu estou sofrendo, olha, eu estou passando por essa luta, olha, eu não aguento mais. Você não sabe o que o teu Salvador aguentou para que hoje você estivesse aqui e pudesse levantar a tua mão e dizer: eu não tenho mais medo, eu não tenho mais temor, eu sou filho de Deus. E o Senhor Jesus aguentou aquilo. A palavra também nos diz que das 6 horas, da hora sexta até a hora nona, do meio-dia às 3 da tarde, teve trevas, porque Jesus estava crucificado. O próprio sol não aguentou ver aquilo. O céu se tampou para que a natureza não pudesse ver o Salvador, aquele que criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Criador estava ali agora, transfixado naquele madeiro, lutando para respirar. Ele merece a tua adoração. Ele merece o teu louvor. Ele é digno de ser adorado. Porque ele não precisava passar por isso. A tal ponto que na oração sacerdotal ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, para que eu não o beba, mas seja feita a tua vontade. E o nosso Salvador, só João 19, 28 que diz: eu tenho sede. Então um soldado corre e traz para ele uma esponja, desta vez com vinagre, para se cumprir o Salmo 69, verso 21, que diz: me serviram vinagre para saciar minha sede. E ele experimentou, e quando ele tomou aquele vinagre, ele deu um grande brado e morreu. É interessante que João capítulo 19, verso 30 diz que ao absorver o vinagre, ele disse a frase: está consumado. Está terminado. E eu falei: Senhor, o que tem a ver com o hino? E o Senhor me disse: aqui é que está a vitória. Por quê? A vitória não é o que você vê. A vitória está no que você crê. Os religiosos da época dizem aqui no verso 42: se tu és o rei de Israel, desça da cruz e creremos em ti. Desça da cruz e nós vamos crer em você. E eu fico imaginando, amados, pense comigo, o rumo que tomaria a história se o Salvador saísse daquela cruz e pousasse na frente de todos, dizendo: eu sou o Filho de Deus. Até o Império Romano se dobraria para ele. Todos o adorariam, mas Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para os poderosos. Jesus não veio para os reinos e governadores. Jesus veio para os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Ele poderia dizer: se eu descer da cruz, vocês religiosos vão crer em mim. Mas eu vim em busca daqueles que não viram e creram. Eu venho atrás daqueles que não vão ver esse sinal. Aqueles que não vão ver sinal nenhum. Se eu descer da cruz, os religiosos vão crer. Mas eu não quero religioso.
Eu quero adorador. Eu não quero religioso, eu quero adorador. E aqui está o segredo. Os religiosos que zombavam dele, quando o ouviram dizer, está consumado, pensaram, o fraco morreu. Eles mesmos diziam, salvou os outros e não pode se salvar. Não diz nada, mas por quê? Porque Isaías 53 diz que ele era mudo, como um cordeiro diante dos teus tosqueadores. E como a ovelha muda vai para o matador, ele não abriu a sua boca para se defender ali naquela cruz. Mas o segredo é que enquanto todos viam um frágil homem morrendo, no reino espiritual aconteceu algo diferente. Talvez o inimigo e todo o inferno celebraram quando viram Jesus espancado naquela cruz, tendo que agonizante levantar-se para dizer uma palavra: filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Talvez o diabo tenha rido, mas quando Jesus disse, está consumado, na terra, o gemido de um cordeiro, no mundo espiritual, o rugido de um leão. Na terra ouviam, está consumado, mas no reino espiritual, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, rugiu de tal maneira. O rugido do leão foi tão tremendo no reino espiritual, que o texto que lemos diz, a terra tremeu. As pedras racharam. Os inimigos de Cristo dizem, isso foi um terremoto comum. Eu creio que terremoto mexe com a terra, quebra a rocha, mas terremoto não ressuscita morto. E o versículo diz grandemente aqui, do versículo 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Por quê? Se perguntasse para eles, o que aconteceu? Nós estávamos mortos, mas ouvimos o rugido de um leão. Ouvimos o rugido do leão da tribo de Judá, que foi até o interior, até o Sheol, e arrebentou as cadeias. É por isso, amados, que lá em João capítulo 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro, o leão sabia do poder do seu rugido. Ele chega na caverna, tinha tantos mortos naquele cemitério, se ele dissesse, vem para fora, todos levantados, não. Só um, Lázaro. Ei, ele te conhece pelo nome, ele sabe onde você está, ele sabe quem você é. O leão da tribo de Judá está aqui para ser adorado. Que ruja o leão, que ruja o leão. Um dia ele vai voltar aqui na terra e vai rugir de novo.
Só João no capítulo 19, verso 31 dá um detalhe que os outros evangelistas não dão. Como dissemos, os romanos melhoraram a maneira de supliciar a pessoa, e com esse hipopódion que ficava nos pés para levantar as pernas, um crucificado ficava 3, 4, até 6 dias agonizando. Mas os judeus disseram: olha, amanhã é o Shabá, e eles não podem ficar pendurados aí, porque vêm as abutres, vêm as aves, vão pegar, e nós não queremos que venha estragar a nossa festa. E foram os principais dos judeus que disseram a Pilatos: quebre as pernas dele. Por quê? Porque o hipopódio ajudava a levantar as pernas para respirar, e quando quebravam as pernas, eles não se levantavam mais, morriam asfixiados, peito cheio de armas, sem conseguir liberar os músculos do diafragma. E Pilatos consentiu, e vai um soldado com um pedaço de madeira, e vai num ladrão, quebra-lhe as pernas. Ele cai e não consegue se levantar mais, e logo estará morto. Vai até o outro ladrão, quebra-lhe as pernas. Quando ele chega perto do nosso Salvador, eu não sei por que ele fez isso. Antes de bater nas pernas de Jesus, ele olhou para o rosto do mestre. E ele disse: centurião, ele está morto. Não é possível. Ninguém morre tão rápido assim. Não tem condições, nem o peso do corpo dele pode fazê-lo morrer tão rápido. Jesus não morreu pela asfixia. Jesus não morreu por tétano. Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque ele disse em João capítulo 12: quando o Filho do Homem for levantado da terra, todos atrairei a mim. Por quê? O meu pecado, o teu pecado, o pecado da humanidade inteira fez o peso no corpo do nosso Salvador, para que ele morresse ali naquele momento por mim e por você. E não quebraram as pernas do Senhor Jesus. Mas amados, o que me deixa assim mais empolgado com essa história da cruz é que nós lemos aqui no verso 44 que os 2 ladrões xingavam Jesus, blasfemavam de Jesus, mas de repente um deles parou de blasfemar, parou de criticar, e mesmo ali pregado, ele falou para o outro ladrão: nós estamos aqui porque merecemos, mas este, olha para o rosto dele, olha para ele. E ele se virou e reconheceu, porque ele o chama Senhor. Senhor. Aquele ladrão reconheceu o reino espiritual que muitos religiosos ali não viam. Porque quando Pilatos questionou a respeito do reino, ele falou: meu reino é deste mundo. E as pessoas não entendiam, mas aquele ladrão entendeu. Ele falou: esse homem é diferente. E ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Todo mundo dizia: do que você está falando, rapaz? Você está doido? Vocês vão morrer. Não. Quando esse leão rugir, vai inaugurar um reino que não terá fim. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus, com todo aquele esforço, levantou e disse: hoje. Sofrendo a dor da cruz, ele levantou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o primeiro a entrar no paraíso foi um ladrão. Foi uma pessoa que não tinha nenhum escrúpulo, foi uma pessoa que aprendeu a roubar e a fazer tanta coisa errada, mas no último momento, no último fôlego de vida, ele fez o que todo homem, toda mulher deve fazer: reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, e Ele está lá no paraíso, aguardando esta igreja subir, para juntos voltarmos, quando Jesus vier para reinar nesta terra. O leão voltará e nós vamos voltar com ele. Aleluia. Que ruge o leão.
que a terra estremeça, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, porque agora ele não vai voltar mais como aquele cordeirinho que foi levado mudo para o matadouro. Ele vai voltar como Rei dos Reis, como Senhores dos Senhores. E Ele nesta noite está dizendo para mim, para você que está assistindo pelas redes sociais: não ponha a tua confiança neste mundo, entregue a tua vida a Jesus Cristo, declare que Ele é Senhor e Salvador, e você será salvo. Ah, pastor, mas eu não me batizei ainda. O ladrão também não foi batizado. Pastor, mas eu não tenho dons espirituais. O ladrão também não tinha dons espirituais, mas Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E quando o leão ruge, ninguém pode resistir. Com a permissão do pastor, a igreja fique de pé. O leão vai rugir de novo. O leão vai rugir de novo. E quando ele rugir, a terra inteira vai se dobrar. Todos vão ter que se ajoelhar. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E os salvos da terra que aqui estão, levante a sua mão e declare: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ah, pastor, mas eu não sinto mais o que eu sentia antes. E é verdade. Sabe por quê? Estamos entrando num período em que muitos crentes vão cochilar, até mesmo na presença de Deus. Pastor, isso é impossível. Crente cheio da graça não cochila, como não? Pergunta para Pedro, Tiago e João o que eles passaram lá no Getsemane. Estavam com o próprio Salvador, mas o cansaço, as lutas do dia a dia, as provas, fizeram com que eles ficassem exaustos. E eu quero te dizer nessa noite: o inimigo hoje não vai mais perseguir crentes, ele vai te fazer ficar exausto no caminho. Ele vai te fazer ficar cansado e até duvidar: será? Eu estou indo na igreja, não acontece nada. Olha, nem os bancos estão mais cheios como antes. Ei, meu amado, Jesus está peneirando. Eu vou repetir: Jesus está peneirando. Só vão ficar aqueles que querem ver a face do nosso Senhor e do nosso Salvador. E aquele que quer, você precisa de uma força da presença de Deus na tua vida. Você quer uma unção e dizer: Senhor, eu quero ouvir o rugido do leão, eu quero sentir essa mesma graça. Eu quero te convidar, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Eu tenho apenas 1 minuto para fazer essa oração e não vou repetir mais. 1 minuto só, mas vem correndo, vem rápido. Vem correndo e vem rápido. Aleluia! Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Quem ainda não é evangélico e quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, talvez você seja religioso, mas Jesus não vem buscar religioso. Ele só vem buscar aqueles que entregam a sua vida a Ele. E eu quero perguntar se tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador. Levante a sua mão e venha. Levante a sua mão e diga: eu quero Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, volte agora. Volte agora, porque o leão vai voltar. O leão vai voltar. Ainda essa semana você vai enfrentar problemas, dificuldades e lutas. Se você não tiver embasado nessa palavra, você não vai aguentar. Venha, venha, venha receber unção, venha receber poder, venha receber renovação, venha receber a graça do Senhor sobre a tua vida, para dizer: eu quero ser renovado, eu quero ser restaurado, eu quero sentir a mesma alegria que eu sentia antes, eu quero sentir a mesma coragem que eu tinha antes.
Mas vem rápido, que o tempo já foi. Nós já vamos orar. E o Espírito está me incomodando, que tem pessoas que estão nem dormindo direito mais, preocupadas com o amanhã, pessoas que estão incomodadas, sem saber o que vai acontecer com o governo. Não importa o governo, não importa os tribunais, não importa os impérios, o que importa é o leão da tribo de Judá, reinando, 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 reinando na sua igreja. Venha, venha. Tem gente aqui que está precisando disso e está resistindo, dizendo: eu não vou, não vai acontecer nada. Olha, Deus está te alertando. Você precisa deste leão na tua vida. Você precisa deste leão na tua vida. Nós vamos orar. Nós vamos orar. O Espírito de Deus está me incomodando tanto, mas eu tenho que encerrar porque agora já avancei 1 minuto aqui. A minha preocupação é que você não pare no caminho. Você que já não escuta mais esse leão rugir e que tem se deixado levar pelas dúvidas da vida, eu quero te dizer: Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele quer estar na tua vida dizendo: ei, nunca estarei longe de ti, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação do século.